Listen! Fala pessoal, tudo beleza? Olha só, esse vídeo aqui vai falar sobre conceito de lugar, paisagem e espaço geográfico, hein? Aproveita aí, meu povo! Bom, pessoal, a gente começa aqui fazendo uma indagação, né? Qual é o conceito de lugar? O conceito de lugar, gente, a gente pode definir como qualquer ponto na superfície onde a gente queira localizar algo ou alguém, tá? Eu coloquei duas imagens aí. A primeira é a Cachoeira de Santa Bárbara, lá na Chapada dos Veadeiros, e a segunda, a cidade de São Paulo. Essas duas paisagens, elas são compostas por vários lugares, tá? Cada ponto que você encontra nessas paisagens aí, podemos definir como um lugar. E aí vem uma outra indagação. Mas será que um lugar é isolado do outro? Isso aí é uma coisa para a gente pensar um pouquinho. Olha só. Olha que coisa interessante, gente. Aqui você vê três paisagens aí, que são repletas de lugares. Então, a primeira paisagem que você vê esse belo pôr do sol aí no meio do oceano é uma plataforma de exploração de petróleo que o Brasil utiliza para retirar petróleo do fundo do oceano, tá? Lá na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Petróleo que é explotado aí do subsolo marinho, é armazenado na imagem do lado, nesse navio que aparece essas meia luas aí, meias circunferências, né? Parece metade de uma bola. Dentro desse navio é que é colocado todo o petróleo que é explotado do subsolo marinho aí. Esse navio, ele vai levar esse petróleo que foi explotado aí, nessa imagem, na imagem primeira, para essa refinaria que aparece aí embaixo, que você vê ele atracado num porto e um caninho puxando todo o petróleo que ele é, explotou lá naquela imagem na primeira, né? Então você vê que nessas três imagens aí, os lugares eles se relacionam. Então, o que a gente pode constatar? Que os lugares, por mais distantes que estejam, acabam mantendo relações uns com os outros, o que pode influenciar muitas vezes o nosso modo de viver e também no de outras pessoas. Por que eu usei essa imagem de petróleo, gente? Nós somos dependentes de plástico. O ser humano consome muito produto com plástico. Você, como eu, consumimos muito produtos feitos de plástico. E o plástico é um material que ele é retirado do subsolo marinho. Então quando você compra uma garrafinha de água mineral numa garrafinha plástica, esse plástico ele veio de lugares muito distantes aqui de Brasília, tá? Vamos continuar aí, meu povo. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre o conceito de paisagem. Nós vimos até agora algumas 5 paisagens aí nas imagens anteriores, né? E aqui eu vou colocar mais duas, que é Morro da Baleia na Chapada dos Veadeiros aqui no Brasil, lá em Goiás, e a cidade de Tóquio, né? Com uma avenida entrando dentro de um prédio aí, né? Então, olha só, como é que a gente pode definir uma paisagem? A paisagem ela é formada pelo conjunto de lugares. Esses lugares eles podem não ter tido interferência humana, e aí a gente vai chamar de paisagem natural, como podem ter tido interferência humana, que a gente vai chamar de paisagem cultural. Aí tem uma questão muito importante que você não pode esquecer. Você está andando numa área rural e vê uma plantação de milho, tá? Um milharal. Você acredita que essa plantação de milho é uma paisagem natural. Na realidade, ela não é, porque ela foi plantada pelo ser humano. Ela foi criada, foi um local que teve uma interferência humana. Se há interferência humana, já é considerada paisagem cultural, tá? Paisagem natural é aquela que o ser humano não mexeu. Onde a gente vai encontrar isso? No fundo do oceano, que poucos lugares o ser humano conseguiu mexer no fundo do oceano, nos polos, nas regiões polares, né? Topo de montanha, alguns desertos que são muito secos,
isso torna um lugar inóspito para o ser humano e aí ele acaba não provocando tanta alteração, tá? Aí vem uma outra questão para a gente pensar, viu, gente? As paisagens elas podem nos revelar algo sobre como uma população se relaciona entre si, com o meio ambiente e a história. Olha só o que dá para a gente deduzir dessa afirmação. A primeira imagem aí, gente, mostra uma favela, tá? Como a paisagem pode nos revelar como o ser humano se relaciona com o próprio ser humano, a favela é um exemplo, tá? Você vê que essas pessoas aí, elas estão em condição de risco, elas moram em locais que são extremamente, que podem prejudicar a saúde, né? Porque não tem água encanada, não tem rede de esgoto, não tem energia elétrica. Então isso mostra que o ser humano tem alguma questãozinha social aí que ele ainda não encontrou uma solução. Porque se tem gente passando essa situação, é porque existe algum problema, tá? E a outra imagem eu coloquei aí, o rio Tietê. Atrás daquelas montanhas, aqueles morros que você vê no fundo da imagem, fica a cidade de São Paulo. E essa cidadezinha que está aí, na margem do rio Tietê, é Pirapora do Bom Jesus. Essas casinhas que estão na margem do Tietê, de vez em quando são inundadas aí, não pela água do rio, mas pelas espumas que costumam aparecer no rio Tietê. Essas espumas, como a gente viu em sala, nada mais é do que poluição, né? Então você tem uma relação, a imagem, a paisagem está mostrando que a relação entre o ser humano e o meio ambiente também não está legal, né? E aí, gente, a gente pode ir um pouco mais além para deduzir o conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico é o objeto de estudo real da geografia. E ele constitui o quê? É aquele espaço que é ocupado e transformado constantemente pelo ser humano. Próxima imagem aí vai facilitar para você entender o que eu estou falando. Bom, a gente viu que espaço geográfico é aquele que é constantemente transformado pelo ser humano, né? A primeira imagem que aparece essa grande avenida larga aí com poucas árvores e cheio de carruagens andando para cima e para baixo é a Avenida Paulista que fica em São Paulo no século XIX, por volta de 1880, tá? Em 1902, que é a imagem do lado, que aparece alguns casarões e algumas árvores, já houve uma transformação. Você vê que, comparado com a pintura do século XIX, agora no século XX aparecem alguns casarões que na margem do século XIX não tinha, né? A imagem abaixo, que aparece esse engarrafamento aí com esses vários carros antigos, mostra a primeira corrida de automóveis que houve em São Paulo. Isso aí já é por volta de 1920. Então a gente tem o mesmo local, a Avenida Paulista, em três momentos distintos aí da história, né? E por último, a gente tem uma foto aí de 2010, que é como está hoje a Avenida Paulista. Então você repara que esse espaço aí, esse local, ele sofreu alteração com o longo do tempo. Essas paisagens elas podem revelar um contexto histórico, né? Podem ser utilizadas essas imagens como fontes históricas, como você viu com o professor de história, como também ela para a geografia demonstra o que? A transformação constante do espaço. Se a gente pegar uma foto da Avenida Paulista daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, ela vai estar modificada. É só você lembrar de como que era a escola há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. A escola sofreu uma reforma e essa reforma modificou o espaço geográfico. Ok? Bom, pessoal, espero que o vídeo ele tenha auxiliado você no seu estudo. E qualquer dificuldade que tiver, não esquece de perguntar, viu? Um abração para vocês. Falou!